Aqui, gente, vamos estudar a definição de calor, tá? É energia térmica em trânsito, né? Que se transfere de um corpo, né, de maior temperatura para um de menor temperatura, espontaneamente, né? Então, gente, essa definição de calor aqui na física é muito importante, porque a gente estudou o quê? Que temperatura está referente o quê? À agitação molecular, certo? De um certo corpo. E agora nós iremos estudar calor, que é a transferência de energia de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Olha aqui, se você reparar aqui, ó, esse corpo A aqui, ó, ele está a 80 graus Celsius, tá vendo? Então quer dizer, ele tem uma energia térmica maior do que esse corpo de B aqui, que está a uma temperatura de 10 graus Celsius. O que vai acontecer? Essa energia térmica aqui vai ser transferida para esse corpo de menor temperatura. Por isso que ele fala, ó, que calor é energia térmica em trânsito, tá vendo? O corpo de maior temperatura cede calor para o corpo de menor temperatura, tá? Então, o que acontece? A partir depois, mais tarde, quando eles entrarem em equilíbrio térmico, o que acontece? Passa essa transferência de calor para, entendeu? Até eles entrarem em equilíbrio térmico. Igual aqui do lado aqui, ó, nessa figura aqui, ó. Tá vendo? As moléculas aqui, ó, do corpo A estão o que? Mais agitadas do que esse do corpo B aqui, ó, que está a 10 graus Celsius. O que acontece? Essa energia que está aqui, ó, é transferida para o corpo B até o que? Eles entrarem o que? Em equilíbrio térmico, atingir a mesma temperatura. Aí tem um equilíbrio térmico, aí cessa a transferência de energia térmica. Então, quer dizer, por isso que eles falam que calor é energia térmica em trânsito, que se transfere espontaneamente de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, só se você prestar atenção nisso. Calor é o que? É a transferência de energia térmica de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Sempre o de maior temperatura vai ceder sua energia térmica para o corpo de menor temperatura. Não ao contrário, se você encontrar falando aí que o de menor temperatura cede para o de maior temperatura, está errado. É sempre o de maior temperatura cede energia térmica para o de menor temperatura. Gente, vamos continuar aí, ó. Esse calor, que é a energia térmica em trânsito, ele pode ocorrer de duas maneiras. O primeiro dele é o que? É o calor sensível. O calor sensível é o que? O calor produz a variação de temperatura de um corpo. Quer dizer, esse corpo tem uma variação de temperatura. Então a gente diz o que? Que teve um calor sensível, tá? Um exemplo aí que eu posso dar para vocês e mostrar é o da água, o que? Líquida sendo aquecida no fogo. A partir do momento que eu ponho a água líquida no fogo aí, vai haver o que? Uma variação de temperatura dela, certo? Essa variação de temperatura que ocorreu na água aí, vai o que? A gente vai dar o nome de calor sensível, tá vendo? Esse calor que fez essa variação de temperatura aí, a gente dá o nome de calor sensível. Olha lá, ela estava 10 graus Celsius, passou para 100 graus Celsius, tá vendo? Um outro exemplo também que eu posso falar para vocês é o da barra, ó, uma barra de ferro aí, ó, tá vendo? Você colocando essa barra de ferro aí para aquecer, o que acontece? A chama da vela aí, ó, vai gerar calor nessa barra de ferro, não vai? Quer dizer, vamos supor, essa chama está a 80 graus Celsius. Esse calor vai ser o que? Propagado aqui pela barra, então até chegar à mão da pessoa aqui. Então quer dizer, isso é o que? É um calor sensível, tá vendo? Quando há um aumento de temperatura, igual a barra aqui, ela não estava, vamos supor, a 20 graus Celsius, ela passou para temperatura de 80 graus Celsius a partir do momento que eu botei ela no fogo, tá vendo? Então quer dizer, isso a gente dá exemplo de calor o que? Sensível.
Aqui, vamos agora estudar calor latente. O calor latente, o que quer dizer o calor latente? O calor latente, ele modifica o estado físico de um corpo, tá? Não havendo que um aumento na variação da sua temperatura, quer dizer, a sua temperatura não aumenta, só há uma mudança do estado físico. E isso aí a gente chama de calor latente. Um exemplo prático que a gente pode dar aí é o do gelo. Quando você aquece o gelo, o que acontece? Há uma mudança de estado físico dele, ele passando o quê? De sólido para líquido, tá vendo? Então, a gente dá o nome disso de calor latente, tá? Quando há uma mudança de estado físico, a gente dá o nome de calor latente. Igual o gelo, ó, ele não foi derretendo até o que? Transformar em que? Em líquido. Quer dizer, é um calor latente. Só mais tarde, com o aquecimento desse líquido, que ele vai passar a ser a vapor. Então ele passa, a partir do momento que eu começo a aquecer esse líquido aqui, aí a gente não dá o nome de calor latente, a gente dá o nome de quê? Calor o quê? Sensível, né? Quando aumenta a variação de temperatura da água aqui. Nesse daqui, ó, o gelo, ele está mudando só o que? O seu estado físico, passando de gelo para o que? De sólido aqui, ó, para líquido. Então a gente dá o nome de calor latente, tá vendo? Esse calor que modifica o estado físico de um corpo, mas não varia a sua temperatura, a gente fala que é calor latente. Aqui, vamos desenhar um gráfico aqui para representar melhor calor latente, calor sensível, vocês entenderem melhor aí também. Olha aqui, vamos pegar aqui um recipiente com gelo. Esse recipiente com gelo está a menos 20 graus Celsius. Então no gráfico aqui ele mostra que eu tenho recipiente com gelo, né, estado sólido, ele está a menos 20 graus Celsius. O que acontece aqui, ó, nessa parte que ele está de A a B ali, eu tenho um calor sensível. Por quê? Por que eu tenho um calor sensível ali? Se você reparar, só está tendo o que? Uma variação de temperatura, ó. De A a B está o que? Havendo uma variação de temperatura e o estado físico do gelo está o mesmo, está sólido. Então por isso que eu tenho um calor sensível. Só ocorre que uma variação de temperatura, não ocorrendo que uma mudança do seu estado físico. Já a partir do momento, ó, de menos 20 graus Celsius, ele atinge aqui, ó, 0 graus Celsius, que é em B aqui, ó, o que acontece? Ele passa o que? A ser um calor latente, porque a sua temperatura não aumenta, tá vendo? É constante, é 0 graus Celsius, mas o que? O estado físico dele está mudando, ó, de gelo está passando para líquido. Então, a partir do momento que ele só tem o que? Uma mudança do seu estado físico, se a temperatura não está variando, eu tenho que um calor latente. Aqui em C, ó, o que acontece em C aqui, ó? Em C já está totalmente líquido aqui, ó, de C a D, mas há uma variação que de temperatura. Com essa variação de temperatura aqui, ó, de C a D, sem a mudança do seu estado físico, eu tenho que um calor sensível. De D em D aqui, ó, até E aqui, vai aparecer para vocês aí, ó, ele já é o que? Ele já está se mudando de líquido para vapor. Então aqui eu tenho um calor latente. A sua temperatura não está variando, só está 100 graus Celsius. Quer dizer, e mudança do estado físico dele está ocorrendo. Então eu tenho um calor latente. Ele está passando de líquido para gás. A partir do momento aqui em E até F, eu tenho aqui uma variação de temperatura. Nessa variação de temperatura, não está mudando o seu estado físico. Então eu tenho que um calor sensível. Ele está o que? De gás aí, ó. Tá vendo? Mas quando ele chega em F aqui, ó, aí pode ocorrer uma outra mudança, né? O gás passar para o outro estado dele, físico, né? Então, a partir do momento que eu tenho essa representação aqui, ó, dá para você entender direitinho, tá vendo, ó? De A a B, ele teve uma variação de temperatura e não ocorreu uma mudança no seu estado físico, então tem calor sensível. De B a C, teve o que?
uma mudança do seu estado físico, mas não uma variação de temperatura. Era calor, ficou calor latente. De C a D, novamente, ele teve que uma variação de temperatura, então é calor sensível. De D a E, ele o que? Continuou a mesma temperatura, mas teve uma mudança no estado físico, então eu tenho calor latente. De E a F, eu tenho que novamente uma variação de temperatura, então é calor sensível.